Fala galera, já imaginaram um casal de criminosos na década de 30 viralizando suas histórias pelo mundo muito antes da internet, redes sociais e tudo mais? Calma aí, que para quem não conhece, hoje é dia de conhecer a história de Bonnie e Clyde, dois notórios foras da lei que se tornaram uma sensação viral na era dos jornais e rádios. E a pergunta que fica é, eles eram heróis ou vilões? Fica comigo até o final desse vídeo e você vai ter a resposta. Eu me chamo André Carrilho, sou especialista em tráfego e marketing digital. Você já vai deixando aí o seu like, que a história de hoje vai render aí algumas informações bem interessantes para você. Então, bora pro conteúdo. Nos anos 30, os Estados Unidos estavam no auge da Grande Depressão. Período econômico difícil, com poucos empregos, fome, gente perdendo tudo. Nesse cenário, Bonnie e Clyde começaram a tomar conta das manchetes através dos seus crimes que não haviam limites. Os jornais Dallas Morning News e o Joplin Globe os retratavam quase como heróis, enquanto o New York Times e o Chicago Tribune os mostravam como legítimos criminosos. Uma batalha de narrativas que se espalhou como fogo, capturando a imaginação de uma nação inteira. Mas antes da gente entender as ações que tornaram Bonnie e Clyde em ícones, aqui vai algo para se pensar. O que é que faz uma história se tornar viral? E mais, e se eu te disser que as mesmas técnicas utilizadas por Bonnie e Clyde, intencionalmente ou não, são usadas até hoje por grandes marcas em grandes campanhas publicitárias? Você acreditaria? Bom, acreditando você ou não, eu vou te mostrar algumas delas a partir de agora, fica ligado. As fotos de Bonnie com o charuto, publicadas pelo jornal Dallas Morning News, viralizaram como um post moderno no Instagram, criando uma imagem de rebeldia. Isso nos mostra como o marketing pode usar imagens poderosas para moldar a percepção. É algo semelhante à campanha Retratos da Real Beleza, da Dove no Brasil, que utilizou a autenticidade para conectar-se com o público. E aqui, obviamente, são coisas completamente diferentes, mas entenda o fundamento da coisa, tá bom? Outra coisa que acontecia bastante eram as manchetes sensacionalistas. Então, os jornais da época, como o Joplin Globe, transformavam os crimes de Bonnie e Clyde em aventuras emocionantes, quase romantizando suas ações. Eles criavam uma narrativa que capturava a imaginação do público, fazendo com que as pessoas se conectassem com os criminosos de maneira inesperada. Essa técnica de contar histórias de maneira envolvente nos lembra de outras formas de mídia, como o cinema. Pense, por exemplo, na campanha de lançamento do filme Cidade de Deus. O filme retrata a realidade dura das favelas do Rio de Janeiro, mas a maneira como a história é contada, intensa, crua, e cheio de personagens carismáticos, capturou a atenção do público mundial. Assim como as manchetes sobre Bonnie e Clyde, Cidade de Deus usou uma narrativa poderosa para atrair o público, embora o conteúdo e a mensagem sejam muito diferentes. Ambos mostram como uma história bem contada, independente do seu conteúdo, pode se tornar inesquecível e influente. Outra coisa que vale a pena ressaltar em toda essa história de Bonnie e Clyde é que eles tinham muito carisma. E eles usavam esse carisma para criar uma conexão emocional, mesmo que fosse baseada em uma realidade completamente distorcida, né? Uma realidade criminosa. E eu posso fazer aqui uma referência, obviamente, né, em polos completamente diferentes, vale ressaltar, com uma campanha da Boticário chamada Quem Ama, Cuida, que é uma campanha completamente baseada no uso da emoção. Então, de forma similar, Bonnie e Clyde, como eu falei no começo do filme, eles usaram isso para se tornarem figuras míticas da época. Agora, uma das coisas que impulsionou ainda mais a carreira desses bandidos, que parte da mídia e das pessoas gostavam muito, era a síndrome de Robin Hood. Você vai lembrar que os Estados Unidos na época estavam na maior crise econômica da sua história, então as pessoas tinham raiva do governo, tinham raiva dos políticos, tinham raiva da sua situação financeira. Então nada mais legal, entre aspas, do que ver alguém que ia contra tudo isso, que roubava de bancos, que transgredia com as instituições do Estado e tudo mais. Quem não se lembra do famoso Walter White de Breaking Bad? Eu sou o perigo. Eu sou o que bate a porta. Frases icônicas de um homem que começou como um professor de química e se transformou em um notório criminoso. Essa jornada do anti-herói, onde as linhas entre o bem e o mal se confundem, é algo que captura a nossa imaginação. Tá, mas o que tem a ver Bonnie e Clyde com Walter White? Até rima, né? Bonnie e Clyde, Walter White. Bonnie e Clyde, de certa forma, foram os Walter Whites da década de 30. Veículos como o Dallas Morning News ajudaram a construir essa imagem de Robin Hoods modernos. Eles não estavam cozinhando metanfetamina, mas roubando bancos, desafiando a leis e outras atrocidades até piores. E assim como Walter White, eles ganharam uma simpatia inesperada. Lutar contra o sistema tornou-se a narrativa que envolveu o público, apesar da realidade sombria por trás de suas ações. Assim como Breaking Bad nos fez questionar nossos próprios valores morais, a história de Bonnie e Clyde nos faz refletir sobre como a mídia pode glamorizar figuras controversas,
transformando criminosos em lendas. Bom, como quem procura acha, o final trágico de Bonnie e Clyde chegou ainda em 1934 e foi dessa forma que a mídia anunciou esse espetáculo. Enquanto alguns outros jornais, como o Chicago Tribune, relatavam o evento quase como um tom de alívio, outros pareciam lamentar o fim dramático daquele casal de criminosos. Essa diversidade de manchetes ilustra como uma mesma história ela pode ser contada de formas muito diferentes. E aí é onde entra a narrativa. Pense, por exemplo, no que a gente tem visto na cobertura de casos de figuras aí muito midiáticas, políticos, por exemplo. Cada veículo apresenta a sua versão dos fatos de acordo com a sua própria ideologia e isso influencia completamente a percepção do público. Estou à sua disposição. Então o final de Bonnie e Clyde nos mostra que, na verdade, a mídia é quem tem o poder de dominar as narrativas. E essa forma de domínio, ela é baseada em entregar perspectivas muito diferentes para influenciar as pessoas de acordo com a forma que eles desejam. Então tudo depende da forma que uma história é contada. A viralização de Bonnie e Clyde nos anos 30 baseou-se completamente em uma guerra de narrativas, onde tinham um lado que glamorizava todas as ações que eles faziam e outro lado que recriminava. E para se ter uma guerra, precisam se ter dois lados, pelo menos. Ninguém faz uma guerra sozinho. Arreia a mão da minha cara, arreia a mão da minha cara, arreia. Então, o ingrediente para se ter uma guerra de narrativas são duas narrativas contrárias disputando a atenção e a percepção de um público. Então a gente volta à pergunta inicial. Bonnie e Clyde de fato eram heróis ou vilões? O conteúdo que a gente explorou hoje revela 3 pontos principais. O primeiro deles é o poder da narrativa. A história de Bonnie e Clyde nos mostra como a narrativa pode mudar toda uma percepção de realidade. No fim das contas, eles se tornaram mais do que meros criminosos, eles se tornaram símbolos de rebeldia, símbolos de resistência, graças à maneira como a mídia na época contou essa história. Segundo ponto, viralização muito antes da era digital. Mesmo sem redes sociais, muito antes disso, a saga de Bonnie e Clyde se espalhou como um viral. Isso destaca o poder duradouro de palavras e imagens, como elas podem transformar completamente a percepção pública de acordo com a forma que elas são dispostas por cada veículo de mídia ou por cada narrativa. Número 3, controle da percepção. A história deles é um lembrete em que na mídia e no marketing, quem controla a narrativa tem um poder imenso na forma como as pessoas percebem a realidade. Mas agora eu quero saber de você. Como você visualiza Bonnie e Clyde? Eles foram produtos daquele tempo, né, figuras altamente romantizadas pela mídia, ou algo muito mais complexo? Deixa suas opiniões aqui nos comentários e curte aqui esse vídeo se você quiser mais análises profundas como essa. E até a próxima. Lembrando que quem controla a narrativa controla toda a percepção e até o rumo de uma nação. Que loucura, né? Até a próxima. Tamo junto. He doesn't seek life's romances.